Fala, sucesso! Tudo bem com você? Que bom que você está aqui acompanhando o nosso bate-papo, sempre uma conversa relevante, interessante. E eu quero novamente te convidar para se inscrever no nosso canal, muito importante, fortalece lá o movimento, ativa as notificações, curte também, interage, faz a sua pergunta. Sempre os convidados mais legais, sempre uma conversa muito importante aqui. Pode me seguir também nas redes sociais, @ArthurLuizCardoso. Olha só como o tempo passa rápido. Há exatamente um ano atrás, todos os sites, todos os programas de TV, de rádio, todo mundo falava sobre um personagem que aterrorizou o Brasil. Um serial killer. Lázaro. O desfecho dessa história você já conhece, mas eu tenho certeza absoluta que alguns detalhes vão ser contados numa conversa muito legal que a gente vai ter a partir de agora com o Coronel Edson Mello. Muito obrigado aí por estar nos recebendo aí hoje. Aí, Prazer é nosso. Diretamente do Goiás, não é? Né? Goiânia. É uma satisfação muito grande estar participando do programa aí e compartilhar um pouquinho da vivência e sobrevivência que nós tivemos ali durante os 11 dias de mata. A gente que agradece, Coronel, aliás, aproveitar, agradecer as forças de segurança que cuidam tão bem da sociedade, Sim. que ajudam a gente, a manutenção da ordem, que é uma coisa tão importante. Em momentos como esse, que a população fica aterrorizada, a força de segurança está sempre ali. Fez um livro, imagino que tem detalhes aqui, né? Que só quem vai ler o livro vai saber, mas eu vou fazer umas perguntinhas aqui, Coronel. Pode mandar que a gente está pronto. Falando do início da sua história, nesse enredo todo, Coronel Edson é responsável pela segurança do governador Ronaldo Caiado. Como é que você entra nesse caso, que eu imagino já estava em andamento? Como é que foi isso? Na verdade, eu entro na operação, ela já estava ocorrendo há 9 dias. Né? Certo. Antes disso, o que aconteceu? Eu sou advindo de várias tropas especializadas. Uhum. Eu iniciei minha carreira no aspirantado. Já no aspirantado, quando eu saí segundo tenente, eu já fui para o batalhão de choque. Do batalhão de choque, logo em seguida, eu fui para o comando de operações de divisa, depois para o batalhão de operações especiais, depois para a Rotan e depois para o Graer. Sou piloto policial também. Uhum. Então, como eu passei por todas essas unidades especializadas, eu sempre vivenciei ocorrências de grande vulto, né? Eu costumo dizer, o Lázaro não é o bandido mais brabo que a gente já trombou. Uhum. A gente já trombou com muito bandido de banco, bandido com refém. O Lázaro é o bandido satanista e famoso. Entendi. Né? Ganhou um destaque ali. Mas a gente já tem uma história na área operacional. E devido a essa história que nós temos, aí começou, aquelas pessoas que nos conhecem, começou a me mandar mensagem. Por que você não está lá? Você tem uma resposta de resolução, né? Devido às ocorrências que a gente já participou. E com toda certeza a gente confia em você e tal. Porque foi gerando aquele clamor público, aquele incômodo. Uhum. Então as pessoas que nos conhecem foram nos acessando de alguma forma ou de outra. E até então eu não tinha me mobilizado para aquele tipo de situação, até porque eu estava numa outra secretaria que não está subordinada à Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria da Casa Militar, e nós estamos diretamente ligados ao governador, certo, responsável pela segurança do governador. Só que a partir do 4º dia já, aquilo começou a gerar um certo incômodo dentro de mim. Uhum. E do 4º dia em diante eu não pensava nada além da operação. A repercussão midiática foi muito grande, né? O Covid acabou durante 20 dias. Então, só se falava em nada. Acabou o Covid e a gente ligava a TV e era só Lázaro. E foi gerando um sentimento de omissão dentro de mim. Eu entendia que realmente eu poderia estar ali com meus camaradas, ombreando essa situação, tendo em vista que era uma situação grave, onde um sujeito já estava perpetuando ali uma operação que até então nós já só vivenciamos isso no estado de Goiás há 25 anos atrás com a operação com Pareja. Leonardo Pareja. Até então nós não tivemos algo parecido. E aí chegou-se o momento, né? Eu conto no livro como é que se deu esse momento, aí tem que ler o livro. Uhum. Mas chegou um momento que eu cheguei no governador, né? Já cheguei com a equipe pronta, falei, eu tô com 9 policiais comigo, né? Nós estamos prontos, eu peço autorização do senhor para que eu possa descer para a região, para que eu possa somar ali com os policiais que estão no terreno. Uhum. De imediato o governador abriu mão da segurança, abriu mão do veículo dele, né? Tanto é que tem aquela cena final que a gente desce com o Lázaro lá na porta do colégio, era justamente um veículo VIP do governador, aquilo ali.
E de imediato nós fomos pro local. E chegando no local, coincidiu com a última herb, estação rádio base, que tinha dado do Lázaro. E tinha utilizado o celular. E deu que ele estaria num raio de 5 km em determinado local, uma coordenada geográfica no mato. A inteligência monitorando ele ali o tempo todo. Monitorando ali o tempo todo. E nós tínhamos ali várias aeronaves, né? À disposição da operação. Uma delas era a aeronave do governador, né? De pronto, até o Major Reis, que está aqui, que é piloto governador também, eu pedi apoio para ele e nós fizemos 360 ali naquela região até ao cair da noite. Né? A hora que escureceu a aeronave. Desculpa a minha ignorância, 360 é? Nós ficamos patrulhando no raio de 5 km, certo. Né? Com a aeronave. E aí, quando a gente percebeu que não dava mais para sobrevoar ali, que já estava ficando perigoso voar à noite, eu falei, ó, você pode deixar nessa coordenada aqui e esquece de mim. A única coisa que eu preciso é que você me dá um apoio. Uma vez ao dia eu vou te lançar a minha coordenada e você lança comida para mim. E nós infiltramos na mata, né? Uma dúvida que eu tenho, desculpa te interromper, é nessa busca, quem está caçando, as forças de segurança não pode parar, não pode desligar, não pode descansar. Sim. O bandido pode. Como é Sim. que é lidar com isso, fisicamente e emocionalmente? Por isso que existem os cursos, né, especializados, justamente, onde o sujeito ele é levado ao extremo ali, porque ele vai ser testado em algum momento durante a carreira dele. Eu já fui testado várias vezes. Já tive operação com ladrão de banco, que nós ficamos 6 dias no mato, né, com a restrição de sono de meia hora, que dormia meia hora em um dia de 24 horas. Caramba. Isso era contabilizado. Era meia hora para dormir e meia hora para comer. Então, você tinha 1 hora no dia para fazer isso tudo. Né, o resto era operar. Então, durante os cursos, você vai adquirindo essa bagagem, né, para você ir para esse enfrentamento. Né? E eu falo até no livro que o Lázaro, ele é o bandido que ele estava no quintal da casa dele. Né? Ele morou na região, né, conhece bem a região. Ele estava em uma área equivalente a 100 mil campos de futebol. Né? Ali, naquela região, não sei se é de conhecimento seu, mas ali foi feito um estudo, inclusive por um policial civil de Brasília, que ali é considerada a maior região de grotas da América Latina. Caramba. Então você consegue entrar num buraco aqui e sair 3, 4 fazendas depois. Entendeu? Água Abundante. Abundante. E ele conhecia como a palma da mão dele. E aí começou, né, todo aquele barulho midiático, no sentido que a polícia estava sendo ineficiente, né? E que foi um dos incômodos também, né? Porque eu sou policial militar e conheço a minha polícia, conheço o grau de eficiência da minha polícia. E eu conheço os policiais que estavam ali naquela operação. São policiais tarimbados, são policiais vivenciados em várias ocorrências. Então, tudo isso comungou para que eu fosse para esse local e montasse uma equipe e me colocasse à disposição daquela operação. Lógico, né? Informei o governador, informei o comandante geral. E nós entramos num ponto, eu até brinco, né? Nós entramos numa coordenada geográfica e saímos 11 dias depois com o bicho, né, em direção ao colégio, para um possível socorro. Inclusive tem até um vídeo, né, no YouTube, o vídeo cru. No momento que nós descemos ele da viatura, ele dá um grito. Tem esse vídeo, né, que ele entra vivo quando nós demos o socorro para ele e veio a óbito no hospital. Coronel, a mídia ajudou ou atrapalhou? A mídia séria ajudou. A mídia que não é séria fez um desserviço para a sociedade. Por quê? Hoje eu estou viajando o Brasil inteiro, dando palestras em cima desse livro. Né? E todo lugar que eu chego, a gente já participou de alguns podcasts também. Então, todo lugar que eu chego, alguém me conhece. Ah, você é o cara que pegou o Lázaro e tal e tal. Aí, logo na sequência, a gente começa a conversar. Não, que minha filha estava com medo. Né? Minha filha. Minha mãe estava com medo. Né? Isso é o cara lá de Santa Catarina. Isso é o cara lá da Bahia. Isso é o cara lá de São Paulo. Então, isso tomou uma proporção, porque criou-se a mística da ligação dele com a magia negra, né? E tinha mesmo? Eu relato isso no livro, né? Realmente tinha um lado espiritual muito pesado ali naquela operação. Eu sou cristão,
sou de raiz cristã, meus avós, meus pais, né? E nós tivemos uma experiência, inclusive esse animal, né? Que eu não considero um ser humano, né? Um sujeito que tem capacidade de fazer o que ele fez. Ele chegou a fazer macumba para nós em determinado momento lá, depois que eu fui descobrir que era um ritual, né, que ele ritual de corpo fechado. Mas havia também armadilhas, né? Ele deixou armadilhas, deixou um monte de... Sim, eu relato também. Em determinado momento nós estávamos fazendo uma varredura numa chácara e isso aconteceu por várias vezes, inclusive no momento que a polícia caiu para dentro da chácara daquele senhor lá, encontrou algo parecido que eu havia encontrado anteriormente. Ele conectava o fio, né, de energia à maçaneta. Esquentou pra caramba. Não, para que você tomasse o choque. O choque. O choque, né, quando você pegasse ali. E aí eu fui fazer adentramento a essa residência, residência num lugar ermo. Aparentemente parecia ser uma residência que não estava habitada. A hora que eu fui para colocar a mão na maçaneta, o policial que tinha feito o fatiamento e olhado dentro da residência, ele deu grito comigo, o sargento Arantes. Falou, tira a mão daí, chefe. A hora que ele falou, tira a mão daí, eu falei, o que foi? Ele tem um fio conectado. Aí a gente foi lá, pegou um pau, empurrou a porta e estava lá, o fio ligado na tomada. E nós entramos, fizemos a varredura dentro da residência, encontramos algumas vestes, que possivelmente era dele, inclusive vestes molhadas, né? E durante todo o período ali no mato ali, nós encontramos, né? Ele deixou alguns rastros. Teve momentos, inclusive, de ponto de observação que ele ficava observando a gente, né? Ele tinha essa psicopatia, essa tranquilidade. A exemplo que é um perfil de psicopata, né? É um perfil de psicopata e ele foi constatado psicopata, né? Ele já havia sido preso e foi diagnosticado em uma das prisões que ele matou foi um duplo homicídio e um estupro, salvo engano. Sempre tem essa associação de abuso sexual também, nos casos em que ele atuou? Ele especificamente sim, né? Normalmente o contumaz em um determinado tipo de crime, ele é especialista naquele crime. Certo. Então o cara que mata, ele mata. Ele vai sempre matar. O cara que rouba, ele vai sempre roubar. O Lázaro não. Tinha os dois defeitos. Ele tinha esse alinhamento, ele tinha esse ânimos de matar e tinha esse ânimos também de estuprar a vítima, de subjugar, né? Ele tinha uma característica da paciência também. Como que nós ficamos sabendo disso? Teve também durante a operação, ele chegou a cair para dentro de uma residência, numa fazenda, e quando ele já chegou atirando. Atirou em um rapaz, no amigo desse rapaz e no pai desse rapaz. Meu Deus. Deu um tiro em cada um. E aí, logo na sequência, pegou a mãe, levou para dentro da cozinha, obrigou ela a fazer comida para ele e a todo momento falava que iria matar. E pedindo dinheiro. E eu conto isso no livro. E pedindo dinheiro a todo momento. E esse cidadão falava assim, eu não tenho dinheiro aqui, ninguém anda com dinheiro mais, né? Eu não tenho dinheiro na fazenda, eu quero dinheiro, quero dinheiro. E aí, em determinado momento, o Lázaro começou a relatar o que eles tinham feito desde a hora que o Lázaro estava em um ponto de observação. E aí, pela somatória do que ele falou, o Lázaro estava mais ou menos 6 a 7 horas observando cada movimento deles. Frio demais. Muito frio. Cada movimento ele estava ali observando, tinha essa frieza. Para quem estava ali na busca, né, no encalço do Lázaro, certamente não passou rápido, foram dias muito desafiadores. A gente está falando bastante nesse período do frio, né? Fala-se muito, que frio que tá fazendo e tal. Ano passado, mais ou menos nessa mesma época, também estava frio. Muito frio. Como é que é enfrentar uma mata no frio? Muitas vezes o alimento não chega na hora certa. Como é que é lidar com isso? Sei que vocês têm um treinamento, mas ainda assim é um desafio, né? Sim. Ali, todos os dias a motivação era a mesma, porque nós passamos muito frio, muita fome, nós tivemos restrição em todas as necessidades que um ser humano possa ter, porque nós nos propomos a sair com ele dali, né? Porque virou algo de cunho institucional, né? Que de certa forma estava tendo uma afronta muito grande à instituição polícia. Quando eu falo polícia, não é a Polícia Militar do Estado de Goiás. São todas as polícias, porque estavam Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ABIN, Polícia Civil, agências de inteligência.
E aí, todos os dias eu era motivado pela mesma questão, a família Vidal. Né? Eu me colocava assim como eu sempre me coloquei na minha condição de policial militar, que eu me considero um policial militar vocacionado. E a primeira coisa para que você possa fazer o seu melhor em uma ocorrência é você se colocar no lugar da vítima. Então todos os dias eu me colocava no lugar do senhor Vidal. Se o senhor Vidal ele tivesse vivo e visse os 2 filhos sendo mortos, a sua mulher caminhar com um psicopata por 24 horas, ser estuprada, ter rituais macabros em suas costas, será que ele iria descansar 1 minuto sequer até pegar esse marginal? Então todos os dias essa era a motivação que eu trazia para mim e para minha tropa. Agora, coronel, você falou a respeito das forças de segurança, as polícias que estavam envolvidas, né? E eu tenho certeza absoluta que todo mundo ali, sem exceção, estava fazendo o seu melhor. Do extremo. Ao extremo. Sim. Em qualquer profissão, existe a linha de atuação. Por exemplo, eu sou formado no rádio, atuo aqui, né? Faço o rádio de um jeito, outros colegas fazem de outro. Nenhum está certo nem está errado. É a maneira como prefere atuar. Sim. Né? Quando os homens que estavam debaixo do seu comando chegaram ali, já haviam decisões tomadas, estratégias usadas, etc. Sim. Talvez se chegaram com outro encaminhamento, uma outra maneira de agir e tal. Sim. Como é que é lidar com isso, já que todo mundo quer fazer o seu melhor, mas cada um acredita que trabalhar de um determinado jeito é melhor? Como é que é lidar com isso? E nós, como seres humanos, é normal que a gente confunda também as emoções. Às vezes o ego aflora, tal, né? Eu quero fazer do meu jeito, né? Sim. Quer fazer o melhor, mas quer impor o seu modo. Como é que é lidar com isso numa hora extrema como essa? O grande porém da operação, e foi uma dificuldade do comandante-geral, isso aí, né? Foi realmente segurar esses guerreiros, que eu considero guerreiros, que queriam se doar de tal forma que não queriam ir embora. Então, chegou determinado momento que estava vindo policial de todo o rincão de Goiás para apoiar a operação. A melhor das intenções. Com a melhor das intenções. E foi quando o comandante-geral colocou as limitações e impôs algumas determinações. Né? Daqui só vão ficar os 300. A mídia criticou, né, com relação aos 300, né, até fazendo uma menção a Esparta, né, os 300 de Esparta. Mas os 300 eram justamente para preservação da ordem, para que aquele animal não cometesse mais crimes, né? Porque todos os dias, além de pensar na família Vidal, eu pensava da seguinte maneira: eu estou aqui no terreno, eu estou rastreando ele, né? Tem evidências de que eu estou no caminho, porém ele pode cometer um crime a qualquer momento. Exato. Né? Imagina se ele ceifa a vida de outra família, assim como ele quis ceifar da segunda família após Vidal, que ele falou que iria matar todos e estuprar a menina de 16 anos que estava com ele. E aí foi quando o policial levou o tiro na cara, fez a interceptação, ele fez a parede humana, a polícia não tem como atirar contra inocente, né? E aí ele atirou no policial e saiu fora, né? Então, ali toda a dificuldade foi a nível de comando mesmo, né? A nossa equipe em específico, nós de pronto, nós informamos o comandante-geral, o subcomandante-geral, e o comandante já sabia que a gente já estava vindo designado pelo governador também, né? E nós fizemos uma incursão em determinada coordenada geográfica e era informado ao comandante-geral e às autoridades que estavam operando ali a todo momento, até para não ter nenhum tipo de confronto que a gente não quisesse, porque ali nós estávamos operando noturno, né? E nós tínhamos também o COT da Polícia Federal operando noturno. E tinha um BOP operando noturno, né? E poderia ser confundido. Então, no período, quando escurecia, era o período mais crítico. Eu falo, em nenhum momento eu tive medo do Lázaro. Meu medo era levar um tiro do COT ou do BOP. Fogo amigo. Fogo amigo. Que eu sempre falava, vamos andar junto, porque se a gente andar disperso aqui, vai ser um indivíduo andando meia-noite no mato sozinho é o Lázaro, nesse local aqui. Exato. Então vamos andar aproximado aqui. E nós fizemos essa varredura durante os 11 dias. Né? E as restrições
de sono, frio, isso aí você vai vencendo, porque o policial militar ele é forjado para passar as adversidades, né? Isso aí a gente aprende em curso, e quando você tem uma motivação maior, né? Quando você tem uma situação onde você se coloca naquele lugar, Combustível a mais, né? aí você tem um combustível muito maior e ainda tem um combustível institucional, né? Que está sendo colocado em xeque. A Polícia Militar de Goiás, a gente que tem viajado do país, ela é uma polícia muito respeitada, né? Nós temos esse respeito de resolução, Uhum. né? O ladrão caiu para dentro de Goiás, vai dar errado. Tanto é que os desavisados que tentaram roubar banco em Goiás, todos perderam, Uhum. né? Já tem um tempo já que ladrão não ganha em Goiás. Nós conseguimos zerar roubar banco dentro de Goiás. Uhum. E também, da mesma medida, rouba veículo, né? Já chegou a 90 veículos roubados, né? Em um dia só. Hoje passa 3, 4 dias que furta um veículo. Uhum. É modalidade furto, né? Nem é roubo. Não é roubo, Não não é é roubo. armada e tal. Porque a polícia realmente ela tem atuado de forma enérgica nas situações que precisam ser Uhum. pontuais. Então a polícia de Goiás tem essa fama em nível nacional. Parabéns. Obrigado. E esse livro? Como é que foi a história? Como é que veio na sua cabeça a ideia de vou escrever um livro? Contagem regressiva. Contagem regressiva. Eu falo que esse livro nasceu de uma revolta, né? Vamos dizer assim. Nós tivemos a mídia positiva, Uhum. que a todo momento estava ladeado com a polícia, e nós tivemos aquela mídia que só queria se projetar e fazer barulho e acabar com o Covid, né? Caça-clique. Eles conseguiram, né? De alguma forma ou de outra. E o meu maior medo era que depois de tudo isso, né? Eu conhecendo a polícia da forma que eu conheço, e principalmente conhecendo a minha polícia, que algum desavisado ou um especialista de segurança pública de ar-condicionado Uhum. viesse escrever algo sobre a operação. E eu e minha equipe, como nós confrontamos com esse indivíduo, né, nós passamos um momento final com ele, né, depois dele ter feito isso tudo, eu me senti na obrigação de colocar isso no papel e dar publicidade nisso. Uhum. Para que ele não se tornasse um mártir, porque na verdade ele queria se tornar um mártir. Né? Assim como Lampião, A se exemplo fala de até Lampião. hoje. Lampião é bandido, né? Matava, estuprava, saqueava. Exato. Ele queria visibilidade, ele queria palco, né? E esse foi o principal motivo. Eu falei, não, hoje nós vamos colocar no papel aqui o som de dentro da mata, Uhum. que é o que o policial vivenciou, não o som dessa mídia, que não são todos, né? Mas essa mídia tendenciosa que está aproveitando da morte de uma família, de um psicopata que até agora não pararam ele, né? Até onde vai, né? O ser humano para conseguir audiência, né? Uhum. É complicado. Muito triste. É. Algumas pessoas perguntam isso, eu acho que é uma resposta óbvia, mas eu vou fazer essa pergunta para você. Precisava aquele número de tiros? Eu vou dar a minha opinião, tá? Porque eu acho que, para não parecer que eu estou sendo tendencioso, ele atirou muitas e muitas vezes. E quem sai de casa querendo matar e confrontar, tá se colocando, né? Sim. Para tomar tiro. Mas como é que foi aquele momento? Eu queria que você contasse, de repente, assim, as tuas emoções, como é que foi o lance, você percebeu que ele estava ali tão próximo e atirando. Como é que foi? Nós, volto a dizer do curso, né? Uhum. E das vivências de ocorrência que nós temos. A partir do momento que você entra numa operação, você não tem nenhum tipo de sentimento pelo bandido. Você tem pela vítima, né? Mas pelo bandido, você fala assim, você odeia o Lázaro? Eu não odeio o Lázaro. Você estava com ódio dele? Em nenhum momento. Né? A gente sabe diferir isso tranquilamente. Nós somos profissionais de segurança pública, nós somos policiais que fomos altamente treinados em campo de treinamento e fomos testados em operações em vários confrontos. E não somente eu, mas todos os policiais que ali comigo estavam. Quem conhece um pouquinho a vegetação aqui
vai conhecer o que eu vou falar aqui. Existe um bambu. O bambu, ele é fininho. Uhum. E ele nasce um bem próximo ao outro e nós vivenciamos isso durante o período das varreduras. Então, nós estávamos fazendo a varredura, eu estava nesse ponto e tinha um policial do meu lado aqui e eu não conseguia vê-lo. De tão fechado que é. De tão fechado que é. Você vai torando um bambuzinho, só que você não vê o sujeito aqui. Tem hora que você tem que olhar, cadê você? Estiver do lado. Ele estende a mão e está do seu lado. Você não vê. Então, no momento final, né? Não vou contar com detalhes, o detalhe está no Tá no livro. livro? No momento final do Lázaro, ele foi visto 2 vezes. Foi visto no primeiro momento por um policial meu, que viu um vulto dele entrando por um bambuzal na margem de um rio, né? Nesse momento ele me aciona, aí nós avançamos na direção dele. Rádio, celular, Não, voz? ele foi até mim, nós não tinha sinal de nada, não tinha internet, não tinha rádio, nem bateria nós tínhamos. Aí nós avançamos na direção onde ele viu o vulto. Quando eu avancei, eu consegui visualizar ele, né? Consegui visualizar a parte de cima dele entre os bambus. Nesse momento, eu já estava, acho que uns 12 a 15 metros dele. Nós estávamos próximo a barricado em uma árvore. E passou uma aeronave, salvo engano, do Bavop, que estava indo abastecer. A operação estava do outro lado, né, e somente nós estávamos desse lado. E aí, quando a aeronave passou, ele se distraiu e olhou para a aeronave. E quando ele se distraiu e olhou para a aeronave, nós avançamos em leque. De maneira rápida, nós avançamos. A hora que a aeronave passou, ele percebeu a nossa presença. Aí foi a hora que ele entrou correndo para o bambu e abriu fogo. E a partir de então, em leque, nós paramos em direção ao fogo que a gente estava recebendo, até neutralizar a ameaça. Então, quando me pergunta, ele descarregou uma pistola e um revólver, né? Ele atirava com as 2 mãos, tinha conhecimento de mato, era um exímio caçador. Perigoso. E já tinha provado isso por várias vezes, né? Durante a operação, inclusive. Quando nós neutralizamos a ameaça, tomamos tiro, passamos tiro, escutamos barulho de tiro, passamos zunido no ouvido mesmo. Nós conseguimos avançar em leque, neutralizamos. Quando cessou a ameaça, de imediato, nós já fizemos uma varredura, nós não sabíamos exatamente onde ele tinha caído. Logo na sequência, nós já achamos ele na lateral desse bambuzal. Lá. Ele ficou onde ele estava inicialmente? Sim. Ele não conseguiu... Não, ele já parou ali, né? Por falar em parar, nós vamos fazer aqui a nossa outra pausa na TV Brasília, mas você continua esse papo. O Coronel vai contar pra gente como é que ele encontrou, em que situação ele encontrou o Lázaro ali, nas nossas redes sociais. E é importante também, Coronel, falar mais uma vez sobre o livro e a sua arroba. Onde é que a gente te encontra nas redes sociais? @Papo de Raiado, @Coronel Edson Raiado. Lá tem inclusive o link para compra do livro. Tem na Amazon também, Saraiva. Maravilha. Vamos continuar nossa conversa no YouTube, então. Vai com a gente lá no nosso canal. Continua o nosso bate-papo aqui, falando a respeito do caso do Lázaro. Coronel Edson contando pra gente agora o momento que você chega e o Lázaro tá ali alvejado no chão. Como é que foi, Coronel? R$5. R$5, é. Pode ser um Pix. Um Pix. Quando a gente foca para realizar, já voltou em seguida. Entendi. Nessa aqui? Continuamos com a nossa conversa, o nosso Fala Sucesso, trocando uma ideia com o Coronel Edson Mello. Paramos ali, fiz uma pausa, dei uma de João Kleber. Para! Tramontina. Coronel, Lázaro alvejado, tá ali no meio do bambu, não é isso? Isso, na lateral do bambu. Vocês chegam ali, qual foi o cenário que vocês viram? Naquele momento, quando eu visualizei ele estava com um agasalho da polícia do DF. Como é que ele conseguiu isso? Ele não sabe, né? Ele estava com um agasalho da polícia do DF, mas de imediato eu já tinha identificado que era o Lázaro, né? Ele tinha feito a barba, né? Tava com a mochila, tinha alguns mantimentos dentro da mochila, tinha um valor de aproximadamente R$5.000, né? Dentro da mochila dele, que foi apreendido. 2 armas, com todas as munições deflagradas. E, de pronto, nós já
nós estávamos num ponto da mata, nós descemos com o veículo até um ponto que tinha acesso, já colocamos ele no cubículo do veículo e acionamos socorro, né? Nós não tínhamos bateria, não tínhamos celular, nós tivemos que pedir um apoio de uma viatura próxima e nós ligamos na base e já tinha preparado uma viatura para nos aguardar. Quantos quilômetros do socorro? Ali eu não sei te precisar por quê, porque nós entramos no mato, né, no rastreio dele, em um ponto às 1h30 da manhã, por volta de 1h30 da manhã. Nós confrontamos com o Lázaro e nós caminhamos a madrugada inteira e o dia inteiro. Nessa madrugada você não dormiu? Não, nem uma madrugada nós não dormimos. Nós cochilamos em alguns momentos, né? Isso aí em escala também. Então a gente sempre escalava de 2 em 2 para cochilar ali em torno de 1 hora para voltar para a operação em um determinado momento do dia. E aí nós caminhamos e fizemos a leitura, né? A gente conta isso no livro, da onde que ele poderia estar, porque os 11 dias foi um processo que a nossa equipe dos 9, somente a nossa equipe viveu. Por quê? Porque realmente nós vestimos o Lázaro, né? Eu pensava igual o Lázaro, eu tentava comer igual o Lázaro, eu tentava raciocinar igual o Lázaro. Quando nós achávamos algum indício que ele deixava, a exemplo de simular a direção, que ele fazia 4 pegadas, né, para simular, para você não saber para onde ele tinha ido, né? Eu sempre imaginava, e aí, o que ele quer com isso aqui? Onde ele quer chegar, né? E a gente com mapa, né, fazendo a leitura, que a gente não tinha internet, então a gente com mapa fazendo a leitura. Então chegou um momento, no 11º dia, que foi o dia do confronto, literalmente nós estávamos com o cheiro do Lázaro, ao ponto de uma única vez a gente trombou com o canil, o cão veio atrás da gente, que a gente estava com o cheiro do Lázaro. Então a gente e a tomada de decisão final de busca, ela foi decisiva ou para a prisão, né, se ele se entregasse, ou com o desfecho que houve, que foi o confronto, porque com toda certeza, se nós não tivéssemos vivenciado esses 11 dias e nós não tivéssemos tomado a decisão que nós tomamos, Lázaro possivelmente teria apresentado aqui em Brasília para algum repórter, iria sair em rede nacional, ia virar mártir nacional e expor toda a nossa polícia. É uma inversão de valores? Totalmente. Assim. Totalmente. Ele falava alguma coisa ali naquele momento? Não, ele deixou algumas cartas, né? Certo. Ele foi deixando algumas cartas em alguns pontos, e essas cartas estão... É acessível até na internet, né? Ele falava de todo o rancor dele, né? Atrevido? Demais, demais. Do que ele queria com aquilo, né? Que era realmente a visibilidade, né? Que era se projetar em nível nacional. Mala. Ele queria virar um Pareja, né? Ele queria virar um Escobar. Entendi. Né? Algo nesse sentido. Mas volto a dizer, Goiás não é terra de ladrão. Ladrão não se cria em Goiás, ainda mais quando Goiás juntou toda a força em nível estadual, de Brasília, federal, aí acabou, né? Ali no Corró ele falava, ele gritava, teve alguma coisa para relatar pra gente, não? No momento final? Ali na viatura já. Não, ali foi neutralizado, né? Ali foi só o socorro mesmo, né? E nós percebemos que ele chegou com vida no ponto de resgate, porque ao descer ele, ao pegar na camisa dele aqui, ela rasgou. E ela foi soltando, ele bateu com a cabeça no chão. E naquele momento ele deu um grito. E a gente conduziu ele para a viatura do bombeiro. Inclusive tem até imagem disso, né? Tem imagem no YouTube, né? Tem lá, tem um grito lá, é dele. E aí, logo na sequência, o bombeiro que fez o atendimento ainda fala que ele tentou, por algumas vezes, respirar, né? Puxou, respirou. E um detalhe interessante, né? Até do ponto de vista espiritual, né? E nós trouxemos isso no livro também, porque o livro eu trato tanto a parte macro da operação, a parte micro, que é da minha equipe,
E essa parte que envolveu magia negra, que assustou muita gente aí. Não tinha sangue na minha viatura. Não tem sangue. Em nenhum momento teve sangue. Um sujeito que levou, foram, salvo engano, 68 perfurações contabilizadas. Foram 125 disparos. Porém, tiro de fuzil e de 9mm. Tem perfurações que podem haver mais de um tiro. Então, suponhamos que dos 125 tiros que nós demos em direção a ele, 100 disparos pegou nele. Pressupõe que é um ser humano que vai, se é ser humano, vai sangrar. Né? E até porque ele perdeu massa encefálica também. Né? E ele não deixou nenhum pingo de sangue dentro da viatura. E dentro da viatura do bombeiro, ele só sangrou depois que ele deu os últimos suspiros. Aí foi a hora que o bombeiro falou para mim que ele relaxou e o sangue desceu. E depois esse bombeiro me procurou com 22 anos já de profissão e relatou para mim que eu tinha marcado a carreira dele, que nunca tinha acontecido isso, né? É inimaginável o que aconteceu e que aquilo ali ficou marcado na mente dele, não vai sair mais, que eu tinha traumatizado ele. E acabou. Dia seguinte ou uma hora depois, como é que ficou sua cabeça? Como é que é a questão física, emocional? Como é que é voltar pro normal? Como é que é isso? Para quem não trabalha com segurança, é uma coisa que a gente imagina. Eu, por exemplo, apresento programa na rádio. Eu saio do ar e ainda tô com aquela adrenalina, aquela coisa toda. Leva uma hora para colocar coisa, né? E com vocês, como é que é isso? A adrenalina, ela acontece, ou ela paralisa o sujeito, né? Congela o sujeito, ou ela faz o sujeito ir para a guerra, né? No nosso caso, a gente sempre vai para a guerra, né? E aí tem aquele êxtase, né? No momento do confronto houve o êxtase da adrenalina. Porém, depois da adrenalina vem a baixa. Né? Nessa baixa é a depressão, né? Aquele período de deprê, aquele período de cansaço, que é normal do corpo humano, que ele vai recuperar. Então, basicamente, eu me recordo que a cidade de Cocalzinho, Águas Lindas, a gente estava recebendo, o entorno todo estava em final de Copa do Mundo. Era foguete para todo lado. Era mesmo aqui em Brasília. Carreata, né? O pessoal falando. E eu me recordo de olhar no rosto dos meus policiais, eu só queria beber água e comer. Né? E era o que eu queria também. Era tomar água, comer e ir embora. Com o sentimento de dever cumprido, para aquilo que eu fiz meu concurso, que é doar minha vida em detrimento de outro, né? Independente de quem seja esse outrem, né? E a sensação era essa, né? Que nós colocamos fim num sujeito que propagou o mal, né? Por questões legais, ele não se manteve preso, né? Uma questão de legislação, né? Infelizmente a gente tem que rever muita coisa, porque tem muita gente aí, já é fato provado, né, que 80% da população carcerária vai voltar a cometer crimes, né? E um sujeito desse aí não poderia estar nas ruas de forma nenhuma, assim como aquele indivíduo que matou os 2 policiais rodoviários federais agora, que inclusive já tinha conhecimento, né, ele já tinha sido militar, né, salvo engano, da Marinha, e já tinha mais de 30 passagens pela polícia e estava solto. Não tem como um cara desse estar solto, né? Assim como o Lázaro também. Não tem como. Acredito assim, a partir do momento que a gente começa a pensar, se colocar no lugar do outro, e aí quando eu falo isso os nossos legisladores, né, o nosso STF, os poderes, aqueles que têm poder de decisão. Acho que as coisas vão caminhar de forma melhor, né? Porque é muito fácil decidir ali de uma cadeira uma situação que você nunca vivenciou. Mas a partir do momento que você é vítima, muda toda a história. Sim. Né? Recentemente o filho do Lula foi preso, né? Foi vítima. Foi vítima, né? E ele teve um discurso que um rapaz de 16 anos que rouba um celular não deve ser preso. Mas hoje quem está matando e estuprando é um rapaz de 16 anos. Exatamente. Que daqui a pouco está com 18, 20 e vai, né? Você comentou agora há pouco, Coronel,
sobre se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar da vítima. Sim. Se você me permitir, se o senhor me permitir, eu quero me colocar no seu lugar. Enquanto vocês estavam lá no frio, a minha família estava dormindo tranquila. Eu consegui vir trabalhar, fizemos a cobertura, mas a gente tinha uma sensação de segurança, que vocês estavam lá. Eu sei que a sua família também estava protegida porque existem outros homens fazendo o mesmo, mas de alguma maneira você os deixou em casa para cuidar da minha família. Então eu quero agradecer muito por isso. A gente lamenta que algumas pessoas escolham isso como destino, e o Lázaro escolheu isso. A gente nunca deseja que uma pessoa escolha isso, né? Mas o Lázaro saiu de casa querendo levar muitos tiros. Sim. Porque quem faz o que ele faz, escolheu isso. Sim, a escolha dele. Então eu não comemoro a morte dele, assim como vocês também não comemoram. Mas eu agradeço muito a atuação de vocês. Obrigado. E me coloco no lugar de vocês, porque eu sei o quão importante foi para nós ter essa sensação. Também eu quero dizer o seguinte, eu sei que os policiais... Só vou fazer uma comparação, tá? Eu sei que os policiais de São Paulo estão fazendo o seu melhor, as forças de segurança. Mas tem um caso que também ganhou repercussão, que foi do Paulo Cupertino, ele ficou 3 anos fora. Sim. Né? Só ficou 3 anos fora porque foi muito difícil encontrar e o êxito está aí porque ele está preso agora. Sim. Quando a gente olha no caso do Lázaro, as estratégias que ele usou e o conhecimento que ele tinha, vocês foram muito rápidos se a gente parar para analisar. Sim. Porque ele tinha ali, ele estava no quintal da casa dele. E tinha toda a estrutura também, né? Tinha inclusive uma rede de apoio. Sim. Então, a ação de vocês foi muito rápida. Então, também parabéns. Obrigado. Nesse sentido. E o nosso programa vai estar sempre aberto para trazer essas ações para divulgar. De repente, imagino eu, por mais que você tenha contado aqui, tem outras histórias para contar. Tem muita história. Do próprio caso do Lázaro, mas também outros casos. Você falou aqui, que eu fiquei até curioso, que ele não era o mais perigoso, que tinha outros mais perigosos que ele. Ele só foi o mais famoso, né? Só o mais famoso, só. E a gente, como imprensa, também tem que reavaliar. E nós, como sociedade, também, a maneira como a gente trata, né? Sim. E às vezes, sem perceber, sem notar, não é a intenção. Mas às vezes a gente coloca qualidades em quem não tem qualidade. Do tipo, fulano é muito esperto. Não é esperto, ele é mau. Mal. Você falou um ponto aí que tem que ser ressaltado. Muitas vezes existe um jargão, né? Bandido bom, bandido morto. Eu não penso por aí. Eu penso assim. A escolha do indivíduo, né? Até eu uso o seguinte termo. Quem vai escolher é o ladrão, é o bandido ali. Ele que vai escolher se vai vir sentado, algemado na viatura, ou se ele vai vir deitado, confrontado dentro da viatura. A escolha dele, vai ser sempre dele. Mas nós temos 2 tipos de bandido. Nós temos esse bandido mau, contumaz, que estupra, que ele mata sem pudor, que ele não tem empatia com o outro humano, por isso que eu chamo ele de animal. E que a medicina, a psicologia, a psiquiatria diz que não tem recuperação, não sou eu que estou dizendo nem você. Não tem recuperação. Normalmente são sujeitos que já vêm de uma família já desestruturadas, que não foi inserido na sociedade, e existe uma política de ressocialização que nunca vai atingir esse indivíduo, porque nunca foi socializado. Não tem como você socializar quem nunca foi... Ressocializar quem nunca foi socializado. E existe aquele que comete crime. A exemplo de qualquer um de nós aqui, que você pode, por um momento ali de devaneio, se envolver numa briga de trânsito e matar alguém. Você cometeu um crime. Mas você tem uma formação, você tem uma família, você tem uma raiz familiar. Você vai pagar pelo seu crime? Vai pagar pelo seu crime. Você vai ser ressocializado? Vai ser ressocializado. Né? Na verdade, as nossas leis, elas foram criadas para esse infrator, que é o infrator de bem. Hoje nós não temos leis para cuidar desse psicopata, desse animal, que o cárcere ou a morte, infelizmente, é a única saída. Que não pode se pensar em uma outra coisa que não seja essa. Por isso que temos que rever as políticas de segurança pública nesse sentido. Até quando o país vai sofrer, até quando famílias vão ser ceifadas, até quando eu vou ter que ver adolescentes serem mortos na frente de pais, as esposas serem estupradas, para entender que não somos todos iguais. Nós
nós temos que ser tratados na medida das suas desigualdades, em todas as searas, inclusive na seara do bandido, né? Tem um bandido, que é um socializado, e ele pode ser socializado, e tem um sujeito que é um animal mesmo, é um contumaz, e esse não tem jeito. Então nós tem que achar a cura para ele. E hoje é o cárcere. Ou seja, ele escolhendo o confronto à morte. Não tem outra saída. Repete aí a sua arroba pra gente encontrar você, seguir lá o pessoal de casa. Papo de Raiado, né? Tem até um podcast nosso lá, e o Coronel Edson Raiado. Aí sim. Tamo junto até depois do fim. Segue nós lá. O livro se encontra também. Tá. Nas redes sociais tem os detalhes de onde encontrar, mas o lançamento, nós estamos gravando nessa quarta-feira, o lançamento está acontecendo hoje. Vai ser hoje às 20 horas no Instituto IPF, né, Hudson? Instituto, qual que é o nome do instituto lá? Em Águas Lindas? Aí não sabe. É esse aí mesmo. Eu tô bom de assessoria. Mas é lá mesmo. Daqui um pouquinho quem pode acessar o Instagram que a gente já vai divulgar lá. E esse livro aqui, ó, já tá em negociação. Netflix ou HBO. Mesmo? A nível de Tropa de Elite. Eita. Daqui 2 anos aí deve sair alguma coisa aí. Quem que você acha que tem que te interpretar? acho que o Braddock. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui, Coronel. Tamo junto, conta com a gente aí. Conta. À disposição. Demais. Polícia Militar tá aí pra servir. Conta Bom com a saber. Valeu, galera. gente. Tamo junto.